vamos então abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Nós voltamos ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Meus irmãos, este capítulo de número 11 do Evangelho de Lucas dá início aqui a uma série de ensinos sobre a doutrina da oração, ok? Então vocês vão perceber isso com a graça do bom Deus à medida que nós formos aí entrando no início do capítulo 11. Nós temos aqui, como os irmãos podem olhar na sua Bíblia, nós temos aqui o ensino acerca do modelo da oração, a oração do Pai Nosso. O texto abre, o capítulo abre com esse texto, a oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração. Depois, do versículo de número 5 até o versículo de número 8, uma parábola sobre oração, uma parábola que ensina a doutrina da oração. E por fim, de 9 a 13, uma exortação sobre oração. Uma exortação sobre o dever de orarmos. Então veja, o tema de Lucas aqui é, nesse princípio do capítulo 11, é oração. Lembra que Lucas está preocupado com temas. Então Lucas vai desenvolver esse tema da oração aqui com a oração modelo, a oração do Pai Nosso, uma parábola ensinando a oração e uma exortação sobre o dever de orar. Perfeito? Vamos então ao texto. Lucas capítulo 11, de 1 a 4, que é a oração aqui relatada por Lucas e também por Mateus, no capítulo 6, mas aqui em Lucas, no início do capítulo 11. Então os irmãos atendem a leitura, por favor, da Sagrada Palavra de Deus. Leiamos então, farei a leitura. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus Santo e bendito, tua palavra é lida, e como, Pai, oramos agora há pouco, Deus, que o Senhor nos fale por meio de sua palavra, e que nosso coração e mente estejam atentos, Deus, ao teu santo ensino. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos nossos pecados e agradecidos. Amém. Meus irmãos, como nós falamos, esse trecho inicial do capítulo 11 é um trecho que nos falará sobre a doutrina da oração. Mas qual que é a ligação, a possível ligação deste capítulo, deste início sobre a oração, com o contexto anterior próximo que Lucas desenvolve? Qual que é a ligação? Por exemplo, o final do capítulo de número 10, que antecede aí naturalmente o 11, nos conta sobre a ida de Jesus à casa. Quando ele caminhava para Jerusalém, ele passa pela casa de Marta e Maria. Lembram-se do acontecimento, de que Marta está lá agitada e Maria quedava-se aos pés de Cristo, aprendendo dos ensinos. Então qual que é a ligação de Lucas? Por que ele coloca logo depois dessa história, de fato, a oração, a doutrina da oração? Meus irmãos, nós podemos entender, por exemplo, e sugerir aqui, que Lucas talvez estivesse pensando na comunhão do crente com o Senhor. E esta comunhão perpassa por doutrina, por ouvir Deus falando através do seu ensino, o que Maria estava fazendo. Ela estava tendo comunhão com Cristo, ouvindo-lhe os ensinamentos. Mas essa comunhão, ela é fortalecida também por meio da oração. E agora Lucas traz a doutrina para mostrar que a comunhão com Deus é através de sua palavra e da oração. E tem tudo a ver, de fato, com a doutrina cristã. Porque o que é comunhão? Senão quando nós falamos com alguém e essa pessoa nos responde. Laços são feitos
são de fato fortalecidos através da comunhão, de ouvir alguém e de também dar o retorno, dar o seu parecer, e assim os laços vão aumentando, vão se fortalecendo. No ensino, Deus fala conosco, como Jesus estava falando com Maria. E na oração, nós falamos com Deus. Então é muito possível que Lucas estivesse pensando nisso, quando ele coloca imediatamente ao texto de Marta e Maria a oração do Pai Nosso. Mas alguns teólogos, como por exemplo William Hendrickson, entendem também que junto disso, e não anulando isso que nós acabamos de dizer, a importância da comunhão com Deus através do ensino da palavra e da oração, ele diz também que Lucas poderia ter em mente o desenvolvimento das virtudes cristãs. Porque veja só, antes do relato de Marta e Maria, Lucas nos conta acerca da parábola do bom samaritano. E o bom samaritano revela uma virtude cristã. Qual? O amor ao próximo. Lá em Marta e Maria, no relato de Lucas, também nos ensina acerca de outra virtude cristã. Qual seria essa virtude? Ouvir os ensinos de Cristo. E por fim, agora, mais uma virtude cristã, que é uma vida de oração. Através dos ensinos de Lucas, como nós vimos, o modelo, a parábola e a exortação sobre a oração. Então, alguns entendem que Lucas está desenvolvendo as características da vida cristã através de virtudes que esta vida cristã possui: amor ao próximo, ouvir a palavra de Deus e estar em comunhão através também da oração. São possibilidades aqui, uma vez que nós não vemos isso claro, como digo, mas pensando assim, é muito possível que seja isso que estivesse na mente do escritor de Lucas. Vamos lá. Vamos então ver o que nos diz no texto propriamente. E enquanto nós vemos o texto, nós vamos aplicando, tá? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Vocês se lembram que alguns sermões nossos nós aplicamos no final. Hoje nós, enquanto vemos o ensino e a exposição de cada parte, nós faremos aplicações aí à medida que o texto vai se desenvolver. Ok? Então vamos atentamente observar a palavra de Deus. O Lucas começa dizendo: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Veja que a intenção de Lucas não é, de fato, deixar claro o local, nem quando aconteceu. Tanto que diz, de certa feita, em um momento, estava Jesus orando em certo lugar. Lembrem-se, irmãos, que Lucas, a gente repete isso aqui sempre, mas é importante, Lucas não está preocupado muito com geografia nem com cronologia. Ele está preocupado com o tema, o ensino em si. Por isso que ele não, de fato, estabelece o local e nem o momento. Nós sabemos, por exemplo, que uma dica, por exemplo, que Jesus ele vai ensinar em Mateus a oração do Pai Nosso. Mateus coloca a oração do Pai Nosso dentro do contexto do Sermão do Monte. É bem possível que fosse desse contexto do Sermão do Monte que esta oração de fato é proferida. Já Lucas nos omite aqui esta informação, porque está preocupado acima de tudo com o ensino. E aí então, vejam o que diz o versículo continuando. De certa feita, no local e tempo indefinidos, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, ou seja, de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Bom, irmãos, aqui diz que um discípulo. Nós também não sabemos quem, porque Lucas não revela quem lhe fizera o pedido. Poderia ser um discípulo do grupo macro, do grupo maior, não dos 12, do micro, mas do grupo dos discípulos. Nós sabemos, já vimos aqui mesmo no estudo de Lucas, você e minha irmã, que Jesus está sempre cercado de muitos discípulos. E dentro desses discípulos, o colégio apostólico, os 12. Tanto que vocês se lembram do envio dos missionários? Só com o envio dos missionários você conta com 70 discípulos que são enviados. Então era um grupo muito grande de pessoas. Talvez um grupo, dentro desse grupo maior, alguém tenha se levantado e feito esse pedido. Também nada exclui um dos 12. Mas Lucas aqui não é claro de quem teria feito o pedido. Mas por que o pedido nasceu? Lucas nos dá uma dica. Jesus estava orando. É bem possível que minha irmã Cristina e minha irmã Moema, é bem possível que esse que faz o pedido, esse discípulo, estivesse observando Jesus orando.
E talvez ouvisse alguma, Igor, de suas palavras, Ângela, em oração. E quando Jesus termina, ele, impressionado com a oração do nosso Senhor, diz assim: ensina-nos a orar. Como João, uma referência a João Batista, ensinou os seus discípulos. Então é nesse contexto que nasce esse pedido, essa petição, que já é por si uma oração, né? Já é um pedido por si do discípulo a Cristo. E Jesus, como sempre, de maneira sábia e poderosa e amável, atenderia a esse pedido. Veja só, o versículo de número 2. Então, ele os ensinou. Vamos até aí. É importante, meus irmãos, aqui eu gosto do trecho desse trecho da oração dominical, que também encontra-se lá em Mateus, como nós falamos anteriormente, Mateus 6, de 9 a 15, que o texto inspirado por Deus, ele une ensino e oração. Ensina-nos a orar, e ele os ensinou. Meus irmãos, para orar como convém, nós temos que antes aprender como orar. Por que eu falo isso, irmãos? Vanessa, querida, meu irmão Roberto, meu irmão Cássio. Por que eu falo isso? Não poucas vezes nós percebemos, e veja, isso não é realidade aqui a princípio, mas na igreja evangélica, nós percebemos que pessoas defendem de maneira falha, no aspecto do entendimento da doutrina, que a oração é mais importante que a doutrina é mais importante que a oração. Mas isso não existe. A boa doutrina levará à oração. E a oração piedosa é fruto de uma boa doutrina. Não existe um crente que, uma vez passada eu ouvi de um crente mesmo, mas com falta de entendimento, que dizia o seguinte: esse crente, olha, eu prefiro as reuniões de oração do que ao estudo bíblico. Eu gosto mais das reuniões de oração. Eu acho que elas têm mais poder. E outros dizem: não, eu prefiro a doutrina, porque a doutrina é mais importante, ela precede e tal, e negavam assim as reuniões de oração. Meus irmãos, isso não pode acontecer, biblicamente não. Doutrina e oração vivem juntas, são uma dupla inseparável. Tanto que, lembram-se dos apóstolos lá em Atos, no capítulo 6, quando daquele problema das viúvas helenistas que estavam sendo esquecidas da distribuição do pão diário, eles dizem: olha, nós não podemos sair distribuindo as mesas porque nos compete o ministério da palavra e da oração, do ensino e da oração. São as asas do mesmo avião. Um avião não decola com uma asa só. A vida cristã também não decola só com doutrina, sem oração. E também nem só com oração, sem doutrina. É necessário as duas coisas. É necessário se dar as duas coisas. Então veja, irmãos, se eu tenho dificuldade de orar, eu vou procurar, e facilidade de me dar o estudo, eu vou procurar, de fato, pela graça do bom Deus, pedindo a Ele em oração, que Ele me abençoe e me fortaleça naquilo que eu tenho dificuldades. Mesma coisa que se refere a alguém que é muito dado à oração, mas é falho do ensino. Nós precisamos, de fato, ser equilibrados nesse entendimento e na prática dessas coisas, nos darmos a doutrina e a oração. É por isso que elas vivem juntas. E aqui nós vemos isso: Senhor, ensina-nos a orar, para que nós não oremos como não convém. Lembra-se de Tiago? Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte: vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem pedir. Vocês não pedem segundo a doutrina. Vocês pedem o que Deus não prometeu dar, e vocês não são respondidos. Luciano, vocês não saem do lugar porque vocês não sabem pedir como convém. Vocês têm que aprender a pedir. Um teólogo disse que a oração nada mais é do que a doutrina que Deus nos deu através do ensino, voltando a Ele. Essa definição para mim é magnífica. A oração que agrada a Deus nada mais é do que a sua palavra que nos foi dada, voltando a Ele em forma de oração. E uma dica aqui que nos abençoa muito é que se alguém não sabe como orar, vá à Bíblia, que a Bíblia ensina. Os Salmos mesmo, o livro dos Salmos antes de tudo, ali um livro de orações cantadas. São orações ali.
cantadas em forma de música. Então é magnífico como a Bíblia trabalha ensino e oração juntos. E nós não podemos perder isso de vista, ok? Não damos apenas ênfase a um dos lados, ou uma das faces da mesma moeda. São duas coisas que andam juntas. Então vamos lá. Jesus então os ensinou. E começa dizendo ao Senhor: quando orardes, dizei. Antes de nós entrarmos aqui na oração propriamente dita, é necessário antes fazer uma rápida comparação do texto de Lucas com o texto de Mateus. Vocês leram aí, irmãos, nós lemos juntos o texto de Lucas. Vocês devem ter notado algumas nuances diferentes aí, algumas coisas diferentes. Por exemplo, Lucas diz aqui Pai. Mateus diz Pai nosso que estás nos céus. Lucas omite estás nos céus. Mais ainda, Lucas diz venha o teu reino. Mateus acrescenta seja feita a tua vontade. Já Lucas não. Continuando, Lucas diz e não nos deixes cair em tentação. Mateus acrescenta e nos livre do mal. E por fim, Mateus termina com a doxologia, porque deu o reino, o poder e a glória para sempre. Também já Lucas a omite. Ok? Tem essas nuances. O que isso nos ensina? Até nisso, até nesses pequenos detalhes, a Bíblia está ensinando algo. No fato de Mateus dizer mais e Lucas menos. O que nos ensina? Que a oração do Senhor deve ser entendida como ela é. E o que ela é? Ela é um modelo de oração. Ela não é uma estrutura mágica que se você disser todas as palavrinhas no lugar certo, então Deus vai te abençoar. Não tem nada a ver. Não é isso. A oração tem que ser entendida do Senhor como ela é. Apenas um modelo. Ela nos leva, não é um grupo de palavras mágicas. Tanto que Lucas não repete o que Mateus colocou. E não repete, óbvio, porque na mente de Lucas algumas coisas funcionavam diferentes da cabeça de Mateus. Não contrárias, mas com nuances diferentes. Por exemplo, por que Mateus não diz, Lucas não diz, venha o teu reino, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, diz Lucas, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por que Lucas não coloca seja feita a tua vontade, como Mateus coloca? Porque para Lucas vir o reino é se fazer a vontade de Deus. Um rei estabelecido tem a sua vontade realizada. Para Lucas uma coisa leva a outra. Como também Lucas omite e não nos deixe tentação, e Lucas não diz e livra-nos do maligno. Por quê? Porque uma vez que Deus não nos permite cair em tentação, Ele está naturalmente, automaticamente nos livrando do maligno. Para Lucas a mente dele é a mesma coisa, está trazendo implicações. Para Mateus ele vai detalhista. Mas eles estão falando a mesma coisa, mas de formas diferentes. Por quê? Porque a oração do Senhor, Vera, é apenas o que ela é, um modelo. Isso é tão importante no conceito da doutrina da oração que às vezes nos falta a percepção disso. Por exemplo, você acha que a oração, quem que tem uma oração mais abençoada por Deus? Quem é mais ouvido por Deus? Alguém que se direciona a Deus através da oração, com palavras um pouco truncadas, sem uma riqueza de vocabulário, mas com um coração sincero, entendendo os princípios da oração, ou alguém que ora corretamente, com todas as palavras no português, mas o coração está longe de Deus e faz aquilo por um rir? Quem é mais ouvido por Deus? Daí o ensino. A oração é um modelo que nos leva aos princípios que nos devem guiar enquanto oramos, e não palavras mágicas. Você pode proferir a oração do Pai Nosso, mas se o seu coração estiver distante dos princípios, se você chamar Deus de Pai, mas não lhe obedecer como um filho, aquela oração não vale nada, mesmo que ela seja executada à perfeição. É isso que o texto está dizendo. É um modelo, e que o que importa é o princípio que nos guia quando oramos, e não propriamente as palavras. Isso aqui é magnífico. Por isso que, de maneira proposital, Deus, ao inspirar a palavra pelo seu Espírito, fez essas nuances, deixou essas nuances, para que nós entendêssemos isso. Mas vamos lá então. Visto isso, vamos então de fato à oração. Ele começa dizendo, Jesus começa dizendo, quando orardes, dizei. Isso aqui é magnífico.
Meus irmãos, não é à toa que há livros enormes escritos acerca da oração do Pai Nosso. Tanto ensino aqui, é tanto ensino. Pai, diz aqui Jesus, quando orardes, dizei, quando vós orardes. Jesus diz assim, olha só como trabalha o verbo aí. Quando nós orarmos, nós diremos, não é assim? Quando vocês orarem, vocês dirão. E qual que é a diferença? Por que Jesus não se inclui aqui? Ele também não ora? Ele não orava? Como orava? Mas por que ele não se inclui? Não, olha, quando nós orarmos, nós diremos. Mas ele diz, quando vós orardes, vós direis. Por que Jesus faz essa separação? Isso aqui é magnífico. Porque Cristo não pode orar completamente esta oração, apenas nós. Por quê? Porque esta oração diz, e perdoa as nossas dívidas. E Cristo não tem dívida. E perdoa os nossos pecados. Cristo não tem pecado. Olha como a palavra é perfeita. Você já pensou se a gente estivesse, quando nós orarmos, nós oraremos assim, e aí depois Jesus pediria perdão dos seus pecados? Mas a Bíblia está conforme, esse texto está conforme a toda a vida cristã que apresenta Cristo como de fato ele é, sem pecado. Plena comunhão com Deus, mas porém sem pecado. Homem como nós, porém sem mancha alguma. É por isso que diz, vocês orarão assim. A relação de Cristo com Deus é uma relação singular. Nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo, mas a relação do Filho é singular com o Pai. Ele é o Filho unigênito, o único Filho de Deus, Deus de Deus. Nós somos filhos adotivos. A relação de Cristo com o Pai é diferente da nossa. Embora nós estamos no Pai por meio do Filho, mas o Filho é único, é singular. É por isso que ele diz, vocês orarão assim, porque vocês têm pecado. E vocês têm que pedir perdão a Deus, e Deus é gracioso para perdoar vocês. Agora, eu não tenho pecado, então minha oração não contempla essa parte. Isso é magnífico. Mostra a pureza de Cristo, a sua santidade, a coerência do seu ensino, Cláudio, Flávio, José. A coerência do seu ensino, porque ele é a verdade. E o que sai da boca dele é a verdade. Mas vamos mais. Ele começa dizendo, quando orardes, dizer, Pai, santificado seja o teu nome. Pai, meus irmãos, é o correlato aqui, o pater, do grego, é o correlato da palavra hebraica Abba, que significa, já viram, né? A ideia de paizinho. Mas não passa longe da bobagem de chamar Deus agora de paizinho. O que significa aqui, irmãos, não é que a gente tem que agora na oração ficar paizinho, paizinho. Não, lembra que o que importa é o princípio, não a palavra mágica. Vou repetir a minha palavra aqui para. Não, mas o princípio que traz a palavra. Qual é o princípio que traz a palavra? É que Abba é a palavra usada pelo infante ao seu pai. A criança fala paizinho, papaizinho. A criança que dirige-se ao pai assim. E assim como crianças, nós dependemos do Pai, e nós confiamos no seu amor, assim como toda criança, tendo um lar estruturado, e um pai que lhe corresponde, cumprindo a função perfeitamente, se relaciona com o seu pai, com confiança, com intimidade. Essa é a ideia. Abba, Pai. Paulo vai dizer em Gálatas que, e porque somos filhos de Deus, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não somos mais escravos, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiros de Deus. Nós temos comunhão com este Deus que é o nosso Pai. Nós temos intimidade com Ele e dependência dEle. E Ele, como Pai, veja só, como Pai, Ele nos ama. Porque lembre-se do exemplo que o próprio Cristo se utiliza. Qual é o pai que dando o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Ele pedindo um peixe lhe dará um escorpião? Qual é o pai que faz isso? Aí Jesus diz assim, olha só que esse ensino é magnífico. Diz assim, se vocês são maus, porque vocês são maus, mas tratam os seus filhos bem, os dos outros vocês não podem tratar, mas o de vocês tratam bem. E vocês são pecadores. Se vocês tratam os seus filhos
muito bem, como vocês acham que vos tratará o Pai Celestial? Incomparavelmente melhor do que vocês tratam os seus filhos. Vocês querem bem para os seus filhos? Qual é o bem que vocês acham que Deus deseja para vocês? O Deus que é santo e perfeito e bom. E ainda mais, que tem poder para dar o que deseja a vocês. Porque nem sempre os pais podem dar o que desejam aos filhos. Uma coisa é você, como pai, querer dar ao seu filho muita coisa. Outra coisa é você poder dar ao seu filho. Alguns pais dão aquilo que é para a vida, o necessário ali, dentro dos seus limites aos filhos. Mas o pai não pode dar um bom coração ao filho, pode? Viram? Há um tempo atrás aí, não sei se semana retrasada, semana agora passada, a filha que matou a mãe com passa que era o seu namorado. Aquilo, meus irmãos, vocês viram aquilo? Que ela sugeria a mãe fazer uma massagem e matou a mãe. Quem pode dar um bom coração ao filho? Que mãe espera isso de um filho? Deus é o único que pode transformar o coração. Você não pode fazer isso. Você deseja que o seu filho seja bom, você não tem poder nenhum no coração dele. Mas Deus tem. Por isso ele é um pai como nenhum. Por isso ele é o pai que está nos céus. Porque ele não só deseja o bem dos seus filhos, mas pode dar-lhes o bem que deseja. Porque está nos céus. É poderoso. Veja que pai nós temos. Ele não só deseja, como pode nos abençoar. Pode nos guardar. Eu vou terminar aqui. No santificado seja o teu nome. Porque, de fato, os irmãos já perceberam que nós vamos demorar um pouco mais na oração do Pai Nosso. Ok? É muita coisa boa. Mas vamos lá no santificado seja o teu nome. Pai, santificado seja o teu nome. Irmãos, é muito importante entender o conceito de nome no Antigo Testamento. Aliás, meus irmãos, fica aqui uma dica, porque talvez vocês já saibam, mas não vou relembrá-la aqui. É muito bom conhecer o Antigo Testamento. Porque sabe o que o Novo Testamento é, irmãos? Dentre outras coisas? O Novo Testamento é um comentário do Antigo. O Novo Testamento é um comentário do Antigo Testamento. O que estava dizendo no Novo Testamento? Os apóstolos estão comentando o Antigo Testamento, estão explicando o Antigo Testamento. Então, se nós não conhecemos o Antigo Testamento, nós não vamos entender nada do Novo. O conceito nome no Antigo Testamento é importante para entender o santificado seja o teu nome. Porque nome no Antigo Testamento tem a ver com o ser da pessoa, quem a pessoa é e aquilo que ela faz. Aliás, isso não está longe do nosso entendimento ocidental. Por exemplo, quando você ouve o nome de alguém, você automaticamente na sua mente relaciona quem é a pessoa e o que ela faz. É tão verdade isso que se alguém não tem bons costumes e não acrescenta em nada àqueles que estão ao seu redor, quando você ouve o nome dessa pessoa, você faz caras, você olha, eu conheço. Porque você está relacionando o nome com quem a pessoa é, com o que ela já fez, com o que ela tem feito. Assim também como quando ouvimos nomes de pessoas que, por motivos justos, não são benquistas. Fulano de tal, se conheço, olha, é muito gente boa. Como ele vai? Um abraço para ele. Porque você fez associações de quem ela é, suas virtudes, seu caráter e suas obras. O nome tem a ver com isso. Então veja, quando no Antigo Testamento diz glorificamos o teu nome, diz o salmista, honramos o teu nome, está dizendo, Deus, nós reconhecemos quem tu és e o que tu fazes. Nós conhecemos quem és. Nós adoramos quem tu és, santo, justo, bendito, glorioso, onipotente, onipresente, onisciente. E nós temos visto suas obras no nosso meio. Por isso, bendito seja o teu nome. Não é muito compreensão de nome.
A teologia é muito maior, tem um leque muito maior do que apenas um nome dado a alguém, ou um nome que alguém possui. Tanto que no Antigo Testamento, o nome era dado aos homens de acordo com a sua história, com aquilo que lhes acontece, com um envolvimento muito maior do que simplesmente escolher o nome. Lembram-se de Esaú, que nasceu coberto de pelos, foi dado o nome Esaú. Jacó, que segurava o pé do irmão, os gêmeos, Jacó sai do ventre da mãe segurando no calcanhar do irmão. Jacó literalmente é aquele que se segura em algo, que tira vantagem, o nome Jacó. O que tira vantagem, o que usa da força do outro para poder ganhar alguma coisa. É Jacó. Moisés, lembram-se? Tirado das águas. Todos, a maioria dos textos do Antigo Testamento dos homens recebem nomes de acordo com um contexto maior. Não apenas simplesmente eu escolhi esse porque acho bonito. O conceito de nome é importante. Santificado seja o teu nome. O que significa então? Quando os discípulos foram ensinados a orar assim, nós somos hoje. O que significa para nós esse pedido? O que nós desejamos ou devemos desejar quando pedimos na oração: Senhor, santificado seja o teu nome. Meus irmãos, significa que de fato o crente deve desejar que Deus, em seu ser e suas obras, seja plenamente conhecido, de maneira extensa e profunda. Mas antes de explicar essa questão de extensão e profundidade, nós precisamos lembrar que santificado seja o teu nome, não quer dizer que Deus, nós não dizemos que Deus seja mais santo do que Ele é. Não é essa a ideia. Deus é santo, santo, santo. O hebraísmo, de repetir 3 vezes, é a ideia de completamente. Não há o que acrescentar. Os anjos louvavam a Deus dizendo santo, santo, santo. Na gramática hebraica, repetir as palavras significa dar ênfase a uma coisa que completamente é verdade. Não precisa ser acrescentado no caráter de alguém, no caso de Deus e sua santidade. Então quando eu peço assim, Deus santificado seja o teu nome, não é Deus, eu quero que o Senhor seja mais santo. Deus é santo como Ele tem que ser. Ele não precisa ser acrescentado nada em sua santidade. Mas a ideia é que a sua santidade, que o seu ser santo seja conhecido entre os homens, de maneira extensa e profunda. E aí sim, agora nós vamos à extensão e profundidade. Ou seja, Deus, eu desejo na minha oração que o teu nome seja conhecido pelas pessoas. Que as pessoas saibam quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Eu desejo, minha alegria, que as pessoas reconheçam ao Senhor, reconheçam o teu Filho, Deus de Deus. Eu desejo isso mais do que tudo, que o teu nome seja santificado pelos homens, e ainda mais, que as suas obras sejam reconhecidas. Meus irmãos, não é doloroso para o crente, quando ele se relaciona com pessoas não cristãs, e essas pessoas recebem bênçãos que nós sabemos vindas de Deus, como o Tiago diz que toda a sorte de bem vem e procede do Pai das luzes, e essas pessoas atribuem gratidão a outro Deus falso. Não é doloroso, irmãos? Não é doloroso nós temos alguém que está sendo abençoado por Deus, embora não reconheça, e ainda não reconhecendo, acrescenta maldade ainda maior, atribuindo aquela bênção a um Deus falso, ou às suas próprias forças. Nós vemos quando pessoas estão doentes, celebridades ou magistrados doentes, e que a mídia dá uma atenção maior, você sempre ouve no noticiário: a pessoa está lutando contra a vida, está em coma e lutando contra a vida. Eu gostaria de saber como alguém em coma luta pela vida. Sinceramente, eu só gostaria de entender isso cientificamente. Alguém que está em coma e está lutando pela vida. Você não tem condição nem de levantar da cama, quanto mais de lutar. E quando saem do leito, o que eles dizem? Olha, eu sou uma pessoa muito forte. E perceber, eu criei muito. Ingratos. Ingratidão vil. Porque Deus que os levantou, embora não amem a Ele, embora não tenham, Deus lhes foi misericordioso e eles acrescentam mal sobre mal. Ingratos. Senhor, que não seja assim.
que santificado seja o teu nome. E quando os homens forem abençoados, que eles reconheçam a fonte das bênçãos. Que quando eles forem perdoados, que eles glorifiquem o teu nome. Quando eles forem livres de um acidente, de uma enfermidade, que eles vejam que isso é obra do Senhor. Santificado seja o teu nome. E eu vou terminar, irmãos. Que não só o desejo da extensão de que os homens, que a maioria dos homens faça isso, nosso desejo de que mais pessoas reconheçam o nome de Deus, como também o reconheçam verdadeiramente. Porque não adianta nada dizer que reconhece. Não adianta nada dizer que santifica o nome de Deus, se isso não é uma verdade e obediência à palavra dele. Por isso, nós queremos que os homens, o máximo possível, o maior número deles, reconheça Cristo, mas reconheça profundamente, ou seja, verdadeiramente, que eles façam do nome de Deus o nome santo da vida deles. E que nós, por fim, com nossa vida, santifiquemos o nome de Deus, honremos o nome de Deus. A ideia aqui, irmãos, é a seguinte: Senhor, eu te peço na oração, no santificado seja o teu nome. Senhor, que eu fale de ti. Não só que homens fiquem conhecendo, mas através de mim. Porque alguém pode orar, olha, que o mundo conheça acerca de Deus, mas através dos outros. Que o mundo conheça, reconheça o Senhor de Cristo, mas me use isso. Eu quero e desejo ser usado para que o teu nome seja santificado. Então, que eu fale de ti e que minha vida apoie a honra devida ao seu nome. Que ao falar de ti, as pessoas olhem para a minha vida e a minha vida apoie o que eu estou falando. Sejam a base daquilo que eu proclamo. Que não haja na minha vida nada que impeça que o teu nome seja santificado. Veja como isso é prático. Veja como oração é prática. Senhor, que os homens conheçam o teu nome, mas que o conheçam verdadeiramente, que lhe obedeçam, que lhe prestem honra devida e que não haja nada em mim que cause ruído na mensagem da tua santidade. E quando eu falar, as pessoas olhem para mim e vejam em mim algo que adorne aquilo que proclama a santidade do teu nome. Meus irmãos, nós vamos parar aqui hoje, mas nós vamos orar agora ao nosso Pai, ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Salvador, para que Ele nos ajude a santificar o seu nome. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, Pai, que estás nos céus. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque nós temos um Pai perfeito que é o Senhor. Um Pai que nos ama, que se revelou a nós, que se fez conhecer em sua graça, que se importa conosco, que entende nossas falhas, nossas dificuldades, ó Deus, mas não nos abandona nelas. Pelo contrário, é poderoso para nos desarraigar deste mundo perverso, deste mundo mau, e transportarmos para o seu reino. Ó Deus, nós te louvamos, e Tu és o Pai verdadeiro, o Pai justo e santo, o Pai bondoso e poderoso, o Pai que se importa conosco, não só deseja o nosso bem, como sabe o que é bom para nós e tem poder para realizar. Louvado seja o teu nome, Pai. Ó Deus, que nós de fato sejamos instrumentos para a santificação do teu nome. Que através de nós o teu nome seja conhecido, mas não só através de nós, também através de nós, mas através de todo o povo que te pertence, Deus. Abra a boca dos nossos irmãos, a nossa também, mas a dos nossos irmãos, ó Deus. Porque esse é o desejo de todo crente, que o teu nome seja santificado. E, ó Deus, dá-nos uma vida condizente com o Deus Santo que temos, que é o Senhor. Que não haja ruído na nossa mensagem, enquanto proclamamos a santidade do teu nome. Que a nossa vida seja um adorno à verdade que professamos. Mas sem ti, ó Deus, sem a graça do teu Filho, nós nada podemos fazer. Ó Pai, por fim, ensina-nos sempre na tua palavra a orar pelo convém. Que nos nossos lábios, Pai, não seja encontrada nenhuma palavra profana, herética, torpe, algo que venha de fato a nos prejudicar e desagradar ao Senhor, quando nos
reportamos a Ti, ó Deus, quando vamos ao Senhor por meio da oração. Ó Deus, ensina-nos a orar como convém, Pai. O Espírito Santo que nós habita nos dê não só mais ânimo e força de falar com o Senhor, mas também de falar ao Senhor o que convém aos santos. Em nome de Cristo nós oramos, agradecidos por o Senhor ouvir a nossa oração em Cristo Jesus e nos atender de maneira amável e poderosa, segundo a sua boa vontade. Em nome de Cristo, com perdão dos nossos pecados, nós oramos. Amém. A mighty fortress is our